Bem-vindos, irmãos e irmãs, para mais um Conselho do Padre. É o nosso 5º episódio. Vamos indo bem, aí com muitas situações reais que os nossos irmãos têm vivido e que demandam conselhos, porque às vezes não sabem muito bem o que fazer e é uma alegria prestar esse serviço a você. Então vamos para o conselho de hoje. Solta a vinheta! Muito bem, nós temos aqui um caso, pelo que parece é uma irmã, né? Mas ela não diz o nome, tá? Então é a Dona Maria aqui, ela não diz o nome, e se eu precisar chamá-la, vou chamar de Dona Maria. Ela diz aqui: sua bênção, padre, Deus abençoe, Dona Maria. Fui casada na igreja, meu marido me traía com várias mulheres, temos um filho que por sua vez é autista. E eu observando meu filho, né, já há tantos anos, de fato a mãe e o pai que tem filho autista vão aprendendo, né, reconhecendo os sintomas e o perfil do autista, né? Me lembrando de como o pai dele sempre foi, eu percebo que o pai é muito parecido, tem comportamentos parecidos. É antissocial, tem hiperfoco, etc. Pode ser, minha irmã, que não necessariamente o seu esposo seja autista. Ou sim, porque hoje em dia chama-se o autismo, se refere ao autismo como um espectro, né? O espectro autista. Porque dentro do espectro existem várias nuances, vários níveis. Mas nem sempre a pessoa é autista propriamente dita. Ele pode ter um tipo de déficit de atenção cognitiva, né, um tipo de limitrofia, enfim, existem uma série de outros transtornos, neuroses, psicoses, enfim. Não tem como diagnosticar, mas pode ser sim que o seu esposo tem algum tipo de problema que nunca foi cuidado, nunca foi tratado, né? Hoje, ele, o ex-esposo, mora com uma mulher e tem 2 filhos com ela. Eu não sinto vontade de ir em busca de nulidade matrimonial. Estou errada? Vivo o celibato e ele, meu ex-esposo, né, meu esposo, não demonstra interesse em oficializar a união com a atual mulher. Eles não são instruídos na fé católica. Bom, bem se vê, né? Se não tem interesse, não são instruídos. Obrigado e Deus abençoe o seu sacerdócio. Amém, minha irmã. Bom, então a sua pergunta é sobre nulidade. Geralmente, quem procura o processo de nulidade é para que seja feita uma verificação daquele vínculo que foi estabelecido, porque tem sérias suspeitas de que aquele vínculo não foi real. Tá? Então vamos deixar claro aqui o que é nulidade. As pessoas às vezes usam a palavra errada, né? Elas falam: fulano foi lá na igreja, lá na diocese, lá não sei aonde, para anular o casamento. Casamento não se anula. Use a palavra certa. O que é anular? Anular é quando você tem uma coisa, né? Ela existe e você cancela ela. Isso aqui para o matrimônio não é possível. Se você tem um matrimônio real, verdadeiro, não tem como anular. Porque se ele é verdadeiro, ele existe enquanto as partes vivem. Entende? Enquanto os cônjuges vivem, ambos vivem, esse vínculo existe entre os dois. É um vínculo sacramental. Podem deixar de morar junto, pode um vir para o Brasil e outro ir morar na China, não adianta. O vínculo é sacramental, ainda que não seja físico. Mas está sacramentado o vínculo entre eles. Então, anular casamento, anular matrimônio, não existe, tá certo? O que existe? Declaração de nulidade. Nulo
é aquele elemento que se descobriu inexistente. Então não é que existia e foi cancelado. Descobriram que não existiu. E isso é nulidade. Então nunca houve matrimônio ali. Oxe, padre, mas como assim? Casaram na igreja, tem foto, teve festa, a gente comeu, gastou 50 mil reais. Teve casamento, sim. Ah, teve a forma do matrimônio. A forma. Matrimônio, como qualquer sacramento da igreja, é formado de matéria e forma. A forma do matrimônio é a celebração pública, que é feita na igreja. Então, aquele consentimento que os noivos prestam, né? Eu te recebo por meu esposo, te prometo ser fiel, amar e respeitar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da nossa vida. Ponto. Trocam alianças, beijam. Isso é a forma do matrimônio. Mas tem a matéria. A matéria são os nubentes, o homem e a mulher. E aqui é que pega, geralmente, nos processos de nulidade. A igreja supõe, e ela até tenta investigar, mas às vezes com muita limitação, porque nem sempre os nubentes, né, os noivos, se deixam investigar. A igreja supõe que aquele homem e aquela mulher, eles tenham todas as disposições necessárias para o matrimônio. Que são várias, viu? São várias, é muito complexo. São disposições referentes ao caráter, à personalidade, à maturidade na fé, ao conhecimento da doutrina e dos costumes. Enfim, uma série de coisas. Então, você diz aqui, por exemplo, que o seu esposo, ele vivia te traindo. Vivia te traindo. Olha, um homem que está sempre traindo realmente demonstra uma absoluta imaturidade sobre o que seja a fidelidade matrimonial. Ele não entende o que é. Ele sofre de um tipo de narcisismo ou um egoísmo muito acentuado e, portanto, uma imaturidade, uma incapacidade para o matrimônio. Talvez, se eu tivesse na sua frente, eu perguntaria, você já identificou tendências dele te trair na época de namoro e noivado? Será que, de repente, você até descobriu que ele já traía, mas você perdoou, tolerou, suportou? Se ele já era uma pessoa com tendências de infidelidade e continuou assim no matrimônio, me desculpa, mas esse matrimônio não aconteceu por defeito de matéria. Porque uma das partes do matrimônio não prestou consentimento correto. Porque o segundo consentimento é aquele em que o padre pergunta: ides prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que prometes? Ele disse sim, disse com a boca, com a voz. Mas a vida dele diz outra coisa. Entende? Então, se for feito, se fosse feita uma investigação sobre esse matrimônio e se descobrisse esse vício aqui de consentimento, a igreja podia declarar, infelizmente, teve forma, teve a forma na igreja, assinaram papel, tiveram festa, brindaram, champanhe, lua de mel, mas não houve matrimônio. Nunca foi matrimônio. Entende? É pesado o conceito de nulidade. Você olhar para trás numa relação e descobrir que era uma relação entre duas pessoas, mas que não era matrimônio verdadeiro. Se revelou com o tempo que era falso, que não existia matrimônio. Então é muito sério uma pessoa ir atrás de um processo de nulidade, porque ela vai ter que lidar com o fato de que ela entrou num barco furado. De que ela fez uma escolha errada. E é doloroso, pessoalmente, você aceitar o fato de que você desperdiçou tempo da sua vida numa relação matrimonial que, na verdade, não era matrimônio. Então tem que lidar com essa informação, não é? Agora, veja bem, você também não fala a sua idade,
você não fala dos seus sonhos, dos seus planos. Você diz assim, não tenho vontade de ir atrás de nulidade, e diz que vive só, cuida do seu filho, não é? Vive o celibato. Não, então, no momento, você não vive com ninguém. Pois muito bem. Geralmente, muitas pessoas vão atrás da nulidade porque querem regularizar a sua situação. E se querem regularizar, é porque ela está fora da régula. Régula é uma palavra latina que significa norma. Está fora da norma, está fora da regra. É de onde vem régua também, né, no português. Régua é a medida. Está fora da medida, está fora da régula. E geralmente quem é que se põe fora da régula é quem já foi casado e agora está numa segunda união. Aí sim a pessoa geralmente corre atrás de um processo de nulidade porque ela não quer viver naquela situação. Não é? Mas não é o seu caso. Tá? Não é o seu caso. Então eu teria outras perguntas a acrescentar, né? Primeira pergunta, você tem interesse de um dia se unir a alguém? Você tem interesse de celebrar matrimônio, propriamente dito, um dia com alguém que aí sim seja maduro, que te ame, te respeite, a quem você possa amar e respeitar, e continuar uma constituição familiar? Se você tem esse interesse, minha irmã, eu aconselharia você a procurar. A procurar sim. Principalmente agora que você está só. Por quê? Porque no caso de futuramente surgir alguém, você já está desimpedida. Você é solteira. Já foi comprovado que aquele vínculo não existiu e você é declarada publicamente pela igreja uma mulher solteira. Certo? Agora, neste exato momento, embora o seu esposo viva com outra mulher, saiba que você está casada com ele. Mesmo ele estando com outra, você está casada com ele. Então, você vive um estado de castidade perfeita, mas não se dá o nome de celibato, não é? Não se dá o nome de celibato. Você vive, nesse momento, um estado de castidade perfeita. Porém, sendo uma mulher casada, tá? O seu esposo está longe, foi embora, você é uma mulher casada e vivendo um estado de continência perfeita, castidade perfeita, você permanece fiel ao seu esposo, embora ele não seja mais fiel a você, tá? Então, isso não lhe impede de confessar, comungar. Você está em paz e comunhão com a igreja, não só na doutrina, mas na disciplina da igreja, tá certo? Então, se você não tem interesse algum em se unir a mais ninguém, realmente não faz diferença. Daí eu entendo que você não queira procurar. Agora, se você tem este sonho, este plano e quer se precaver para estar desimpedida para uma nova relação no futuro, procure. Seria até melhor procurar agora. Não é? Porque se amanhã ou depois você encontra alguém, se apaixona, você vai querer ficar com essa pessoa, né? Você vai querer namorar esta pessoa. Beijar, né? Abraçar, eventualmente também se relacionar sexualmente com essa pessoa. E você não pode. Porque você é casada até que se prove o contrário. É o processo de nulidade que vai dizer se você é casado ou não. Percebe? Então, por precaução, para o caso de um dia surgir alguém, é melhor buscar a nulidade. E buscando agora, justamente porque você não tem ninguém, você faz esse processo com calma, né? Porque você não tem nenhuma pressa. Geralmente o pessoal que está em segunda união tem pressa porque quer regularizar a situação. Já vive junto, já mora junto, às vezes já tem até filho no meio. E se sente mal, péssimo, porque não pode se aproximar dos sacramentos. Ok, então esses vão atrás, correm, né, já dão entrada no processo, correm com o libelo e já vai para as instâncias devidas. É um processo, né, que tem lá a sua burocracia e o seu custo também, porque é um processo. É um processo
num tribunal como qualquer outro tribunal, só que não é civil e nem penal, é um tribunal canônico. Mas tem custas, tem funcionários, tem pessoas que vivem daquilo, que trabalham ali, então demanda custo, demanda tempo, demanda paciência. Então, agora, se você buscar, você tem mais tempo de fazer isso tranquila, sem pressa, sem pressão, vai fazendo, né? Redige o libelo. Libelo é a história de como foi, desde quando você conheceu o seu esposo até quando tudo deu errado e ele foi embora. E o tribunal precisa de detalhes, e geralmente eles dão um questionário para você, para que com base no questionário você faça a redação do libelo. Não é? E aí esse libelo é apresentado e vai correr, né, em segredo de justiça canônica, vai ter o defensor do vínculo, vai ter o seu advogado, enfim. É um processo como qualquer outro. Mas você não fica ansiosa. E aí, dando nulidade afirmativa, né, você ganhando o processo, você recebe esse documento e guarda. E você é declarado uma mulher solteira. Não é que você foi casada. Vocês já entenderam o que é a nulidade. Se uma pessoa passou por um processo de nulidade, a igreja anuncia que a pessoa nunca foi casada. Então você nunca foi casada. Se o processo afirmar isso. Você é e sempre foi solteira. Entende? Então, fica a seu critério, tá bom? O conselho que eu posso dar é esse, fica a seu critério. Se você se prontifica a permanecer no estado em que está, ok, não há problema nenhum. Mas se você sonha em se relacionar no futuro, procure esse processo com serenidade e nosso Senhor te ajudará, tá certo? E espero ter esclarecido um pouco sobre nulidade matrimonial para todos os que estão nos assistindo e tinham dúvidas acerca desse assunto. Deus abençoe. E aí, gostou desse conteúdo? Você sabe que o conhecimento eleva a alma. Por isso eu quero te fazer um convite, hein? Se você precisa mergulhar mais profundo no conhecimento sobre Deus Nosso Senhor, sobre a Santa Igreja, você precisa conhecer a minha escola, a Escola do Padre Douglas. Nela temos diversos cursos, além de uma aula semanal. Aponta o seu celular para o QR Code que está na tela ou clique no link que está na descrição e venha fazer parte do meu grupo de alunos. Deus abençoe você.